Olá, mais uma vez obrigado por nos receber em sua casa. Nós estamos na série Tempo de Avançar e hoje nós vamos falar sobre como medir os nossos avanços, nosso crescimento espiritual. E o texto nosso de base está em Filipenses 3, versículo 12 a 16, que diz assim: não que eu tenha já obtido ou recebido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Bom, será que existe uma forma de medir o crescimento espiritual? Como saber se eu estou crescendo ou não? Como é que você faz isso? Será que existe um padrão? Algo objetivo, ou é uma coisa subjetiva, abstrata, não tem como medir? É possível ser um cristão e não crescer espiritualmente? Pensa nessas questões. Bom, nós temos algumas palavras, alguns versículos bíblicos aqui que falam sobre essa necessidade do crescimento espiritual. Está lá, por exemplo, 1 Coríntios 3, verso 1 e 2, Paulo ele disse aos coríntios: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis suportá-lo, porque sois carnais. Veja aí, a igreja de Corinto era uma igreja que não havia crescido. E lá Paulo também fala a Timóteo, né? Ele diz: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre, olha só, aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha aí que coisa, né? Então o texto que nós lemos, Paulo começa mostrando ali que o alvo da nossa vida é conhecer a Cristo, né? E essa deve ser a nossa maior ambição. Depois ele vai para os versos 12 ali em diante, até o 16, e ele nos dá uma forma de como medir o nosso crescimento espiritual. E nesse estudo de hoje eu quero te ajudar nisso, ajudar você a descobrir se você está crescendo e como saber se você está crescendo ou não. Então pense nisso aqui como uma lista de checagem, que você vai lá para verificar: eu estou rompendo, estou crescendo, né? E o primeiro item dessa checagem, né? O primeiro item é o nível de insatisfação. Olha o que Paulo diz. Paulo diz: não que eu já tenha recebido ou já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, esse é o primeiro sinal de crescimento espiritual. É de insatisfação. Você precisa estar insatisfeito para continuar buscando, né? Eu não estou falando aqui de reclamação, murmuração, eu estou falando de insatisfação. É aquele estado do coração que não deixa a gente se acomodar, que não permite a gente estagnar, né? Ela se traduz de uma forma de fome espiritual. Crente algum, ele jamais deve se sentir que já tem alcançado o estado de perfeição. Quanto mais satisfeito com a vida espiritual você estiver, é sinal de que falta crescimento na sua vida. Pois esse falso sentimento de satisfação vai levar você a negligenciar as disciplinas espirituais, essas disciplinas que promovem o nosso crescimento. A igreja de Laodiceia, o Senhor faz uma dura repreensão, justamente por se achar satisfeita, né? Ela estava abastada, satisfeita, e essa satisfação ela traz acomodação, e quando nós estamos insatisfeitos, essa insatisfação provoca mudança. Um outro nível de checagem é determinação. Irmãos, quanto a mim, Paulo disse, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço,
esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Então esse é um segundo nível de crescimento espiritual. É a determinação de seguir em frente. Todos nós temos reveses na vida. Aquilo que nos faz muitas vezes até desistir. E não é diferente na vida espiritual. Nem tudo sai como planejamos. O bem que queremos fazer, muitas vezes nós não conseguimos. O mal que nós não queremos fazer, muitas vezes nos surpreende. E aí, a vida cristã, meus amados, foi definida por Jesus. Foi um tomar a cruz diário. Foi um ir após ele. Determinação não nos deixa olhar para trás, perder tempo, mas seguir em frente, né? A expressão que Paulo usa aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, pode significar 3 coisas. Todo pecado cometido durante a caminhada, você precisa esquecer. Todo esforço de alcançar a justiça própria, precisa esquecer. E todo sofrimento experimentado por causa do Evangelho, precisa esquecer. Mas aqui está um veterano apóstolo dizendo: eu continuo com a mesma determinação. Posso ainda não ter alcançado, mas avanço. Eu estico para alcançar aquilo que... né? E assim deve ser com cada um de nós. Não ficar parado, se lamentando por algo que aconteceu, que te impediu de avançar, talvez como você gostaria. Levante a cabeça, meu amado. Siga em frente, permaneça na caminhada. Não desista, viu? E aí o terceiro nível de checagem é de ambição. Olha o que Paulo diz. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Né? Persigo o alvo. É uma outra forma de medir o crescimento espiritual. Se você continua tendo alvos a perseguir, é sinal de que você está crescendo. Se você chegou a um ponto em que você acha que não tem mais nenhum lugar para chegar, isso é sinal de morte. Você tem feito algum projeto espiritual ultimamente? Né? Pensa nisso. Né? Eu não conheço ninguém que consiga sair do lugar ou se mover para a frente se ele não desejar e alcançar algum objetivo, um alvo, uma meta. Então você vive de metas, estudar, construir, comprar. Espiritualmente também, você precisa ter metas para poder crescer. No momento, você não pode parar de sonhar. Porque esse é o momento em que, quando você para de sonhar, você para de crescer. Continue desejando o crescimento espiritual. Um outro item de checagem é o nível de maturidade. Olha o que Paulo diz no verso 15. Ele diz: todos que somos perfeitos tenhamos esse sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Quanto mais você cresce em Cristo, mais maduro você vai se tornando. Um dos sinais de maturidade, gente, é a capacidade de enxergar seus limites, reconhecer seus erros, suas falhas, né? Alguns inadvertidamente pensam que ser maduro é não errar mais, é não ter mais dúvida. Paulo está dizendo que mesmo sendo maduro, vou precisar descobrir coisas que eu não conheço. Né? Será que você reconhece que a sua maturidade, né, essa capacidade de absorver impacto, de aguentar o tranco? A maturidade acontece por uma combinação de tempo, dedicação, Bíblia, oração e serviço. Então esses 5 elementos são indispensáveis no processo de maturidade. É preciso reconhecer a nossa falta de maturidade em algumas áreas para crescer. Mesmo que você tenha muito tempo na igreja, você ainda pode ter áreas onde você ainda não amadureceu. E um quinto item de checagem é o nível de obediência. No verso 16, Paulo diz: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, meu crescimento, ele é demonstrado na capacidade que eu tenho de obedecer. Não é o quanto você sabe, é o quanto você obedece que conta. Você pode não saber tudo, mas aquilo que você sabe,
você precisa obedecer ali, ser fiel ali. Não há uma outra coisa que Deus tenha mais prazer do que na obediência. Ele falou isso a Samuel. Aliás, Samuel que falou, né, a Saul: porventura o Senhor tem tanto prazer em holocausto e sacrifício do que lhe obedeça a sua palavra? E ainda ele acrescenta: obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que gordura e carneiro. Isso mostra o coração de Deus, né? Muitos estão atrofiados espiritualmente, sabe por quê? Por falta de obediência a Deus. Deus falou, mas a pessoa continuou fazendo e vivendo da mesma forma. E isso aí bloqueia o seu crescimento espiritual. Então, vamos adiante. É tempo de fazer uma checagem e verificar o que falta ainda para eu crescer. Faça uma avaliação honesta. E Deus, que fala ao seu coração, Ele já está, com certeza, através deste estudo, através dessa palavra, apontando algumas áreas na sua vida que você precisa avançar. Que Deus abençoe, conceda graça a você, para que continue rompendo e avançando, porque esse é o tempo de avançar. Deus abençoe sua vida.